Dele. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E vamos lá então! O assunto de hoje vai ser os 10 segredos do marketing pessoal, parte 1. Esse assunto é tão longo, na verdade, são tantas coisas para a gente falar a respeito, que eu vou dividir em 2 episódios, tá? Então, parte 1 e parte 2. Então, vamos começar com isso. Primeiro, o que é marketing pessoal? Marketing pessoal é todo esforço que a gente faz para a construção de uma imagem pessoal positiva. Isso vale muito no ambiente profissional, né? Você ter, de alguma forma, o conhecimento e a admiração das pessoas com quem você trabalha. Isso não é só no ambiente profissional. Então, o marketing pessoal tem a ver com ser aceito, ser desejado, tanto pelo mercado quanto pela comunidade de um modo geral. Isso faz parte do nosso jogo da vida, vamos chamar assim. E ao longo do tempo, estudando muito não apenas o marketing, mas situações de relacionamento mesmo, relacionamento humano, eu fui encontrando cada vez mais dicas, né? Que eu tenho um material onde eu vou fazendo algumas anotações. E nessas dicas que eu fui pegando, que de alguma forma eu enxergo que funcionam para mim, funcionam para muita gente, e que são dicas boas de vida de um modo geral, eu fui incorporando isso e quero passar aqui para vocês com esse nome, como se fossem os 10 segredos do marketing pessoal, tá bom? Então é disso que se trata este episódio e o outro, onde vai ter a parte 2 dele, né? É sobre estas dicas. Então vamos lá, vamos começar. Primeira dica, e elas não estão necessariamente em ordem de importância, né? Seja visível, seja conhecido, seja lembrado. Então é assim, né? Para falar do marketing pessoal, para a gente falar do nosso trabalho, a gente tem que ser conhecido. Eu costumo dizer que para ser reconhecido tem que ser, em primeiro lugar, conhecido, né? Então, a dica aqui é o seguinte, olha, você quer trabalhar um bom marketing pessoal, as pessoas de alguma maneira têm que saber quem é você, que você existe, que você está ali, aquilo que você faz, você tem que ser lembrado, fazer coisas memoráveis de alguma forma. Então, você já reparou quantas pessoas, artistas, empresários, jogadores de futebol, eventualmente fazem algumas coisas específicas que fazem com que eles sejam lembrados mais e mais? Você pode pegar um jogador de futebol e ele vai ser muito lembrado, por exemplo, por uma jogada espetacular que ele fez, como ele pode ser muito lembrado por uma frase que ele falou, tanto genial quanto ridícula, ou ele pode ser lembrado por um ato, uma bobagem qualquer que ele tenha feito na sua vida pessoal, inclusive. Então, de qualquer forma, ser visível, ser lembrado, facilita um monte de coisa depois na vida, né? Existem alguns livros de marketing muito interessantes, né? Mas particularmente um que eu quero destacar, que é do grande Philip Kotler, que ele fala sobre esses assuntos, né? O marketing de alta visibilidade, como é o nome do livro, e ele menciona casos de jogadores de basquete dos Estados Unidos, né? Da liga da NBA, onde alguns deles foram treinados para fazer algumas bobagens de vez em quando, só para ser lembrado. Então, assim, não estou dizendo para você fazer bobagem para ser lembrado, não é isso. Eu só estou usando isso como um modelo para você entender a importância que ser visível, ser lembrado, o nome ser falado de alguma maneira, ser conhecido é importante. E muitas vezes você já ouviu aquele ditado também, né? Fale mal, mas fale de mim. Então, ou seja, as pessoas são lembradas disso e isso acaba ajudando num momento decisivo mais para frente, porque as pessoas têm uma tendência a achar que quem é mais famoso, entre um famoso e um desconhecido, o famoso é melhor. É estranho isso, mas infelizmente é verdade. Então, eu não estou dizendo para você fazer bobagem por aí. Eu só estou dizendo para você se tornar conhecido, andar com seus cartões de visita, se for o caso, embora isso está cada vez mais em desuso. Mas, enfim, anda com seu cartão de visita, seja conhecido. Quando você estiver num ambiente novo e se apresentar, se apresente dizendo o que você faz, né? Olha, eu sou o Dr. Fulano de Tal, sou um odontopediatra. Olha, meu nome é tal e tal, eu sou biomédica e trabalho no laboratório tal. Você entende? Ou seja, seja conhecida, seja visível, seja lembrado, né?
repetir o seu nome em algumas situações na conversa, né? Por exemplo, já aconteceu com você de você estar conversando com alguém e você no meio da conversa você esqueceu o nome dessa pessoa? E aí você fica, caramba, qual é o nome dela? Então, ajuda muito quando essa pessoa na conversa repete o nome dela mesmo, né? Então eu, por exemplo, acho uma boa dica e uso ela de vez em quando, de na conversa você fala assim, aí a pessoa falou para mim assim, mas Plínio, você acha que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Quando uma frase ou outra dessa colocada no meio de uma conversa, facilita com que a outra pessoa relembre o seu nome, vá gravando essa questão. Isso pode ser bastante útil em alguns casos. Então, uma primeira dica aí dos segredos do marketing pessoal é seja lembrado, seja visível, seja conhecido. Isso tem a ver também com eventualmente a sua propaganda mesmo. Então, talvez a sua atuação em redes sociais, por exemplo, eu não posso deixar de falar aqui, né? Então, ser conhecido, ser visível, ser lembrado tem muito a ver com quanto você aparece e com o quê. Se você produzir um conteúdo excelente, um conteúdo que as pessoas admiram, que as pessoas querem, grifa esse querem seguir você, querem ouvir você, querem ler você, querem assistir os seus vídeos, porque o seu material é bacana, é gostoso de ouvir, de ler, de assistir, então você vai sendo cada vez mais conhecido. Quanto mais pessoas te conhecerem, melhor, né? E por aí vai. Então esse já é um bom motivo para você caminhar na direção deste primeiro item aqui. Vamos lá para um segundo item dos nossos segredos aqui do marketing pessoal. Essa segunda dica para você é seja útil, seja indispensável, necessário, ajudar para valer. Então é assim, o que é esse item aqui, né? Ser útil, ser indispensável. Faz parte desse conjunto do marketing pessoal, desse desejo que o mercado tem por nós, ou preferência que ele tem por nós, saber que eu sou um profissional ou uma pessoa indispensável. Repara, na sua equipe ou seus colegas de trabalho de um modo geral, você já reparou que tem pessoas que todo mundo enxerga assim, poxa, se essa pessoa sair de empresa, a gente está perdido? Porque ela é extremamente útil, ela é indispensável, ou seja, eu não posso dispensar. Se a gente dispensar essa pessoa, se ela sair, a gente vai ter prejuízo. Ela é necessária, essa pessoa é necessária. Olha que poderoso quer dizer isso. Então, um marketing pessoal poderosíssimo é a gente conseguir, no ambiente nosso de trabalho, nos nossos relacionamentos, as pessoas terem a sensação de que nós somos úteis, que a gente ajuda para valer, que a gente é indispensável, que não dá para ficar sem a gente, nós somos necessários para o trabalho e para a clínica. Eu costumo muito também falar isso para profissionais, para colegas, quando trabalham para os outros. Tem muita gente que trabalha para os outros e acha que isso é menor e que isso dificulta ou que se acha injustiçado. Eu ensino de modo geral e procuro sempre praticar a seguinte ideia: se você é funcionário de alguém, seja extraordinário, seja útil, indispensável, necessário, para que a clínica, o seu patrão, queira te contratar, queira te pagar mais, que você seja tão importante para a empresa, tão importante para aquela clínica, que você é enxergado por todo mundo como indispensável, né? E aí, o que você faz também, aí é uma dica de liderança, você sempre prepara um sucessor, né? Você vai de alguma forma preparando alguém. Isso é extremamente inteligente, você ser útil, indispensável, necessário e preparando um sucessor para poder crescer também ajuda bastante. Mas é isso, tá? Então, sabe, entrega tudo, entrega bastante, seja sensacional naquilo que você faz, indispensável. Essa é a segunda dica. Vamos lá então agora falar de uma terceira dica muito, muito importante também. É assim, essa é uma dica muito mais talvez humana, mas seja agradável, seja agregador, positivo, empático, sorridente, compassivo. Entende o que eu quero dizer? É isso. Seja uma pessoa que quando você chega num ambiente, seja de trabalho, pessoal, até familiar, você é uma pessoa que agrega, que pacifica. Você é positivo. Você sabe aquele ambiente que você está conversando, está com os amigos, num ambiente de trabalho, por exemplo, e chega aquela pessoa que parece um urubu, um corvo, né? Que suga energia, um vampiro que suga energia?
que é negativo, tudo é ruim, ó dia, ó azar, que vida cruel, né? É horrível estar perto de gente assim. Ninguém quer estar perto de gente assim. Ou seja, ser negativo, ser reclamão, ser para baixo, ser agitador, é algo que, por incrível que pareça, que faz com que as pessoas não queiram estar perto de um modo geral, né? Então, a dica aqui é, seja alguém que é agradável de se conversar, agradável de estar junto, que agregue as pessoas, pacificador entre as pessoas de um modo geral, e não agitador, ou seja, não aquele que piora, que coloca a lenha na fogueira, né? Bota gasolina no incêndio lá para piorar a coisa. Não, que seja alguém que promova a paz no ambiente, né? Que seja, quando eu falo que seja empático, empatia é a capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, de entender as suas dificuldades, o seu ponto de vista. Então, estar com alguém que ouve com atenção, ouve com empatia, ouve com atenção, com intenção de entender, de compreender o que eu posso estar pensando, mesmo que seja uma visão e uma versão e uma opinião completamente diferente da sua, estar com pessoas empáticas, ou seja, que dão importância à minha opinião, ainda que seja contrária dela, é muito mais gostoso. Essas pessoas, ainda que tenham divergência de opinião, a gente gosta de estar perto. Ao contrário de outras que têm divergência de opinião, mas são extremamente chatas e críticas, que não aceitam outra opinião e que saem batendo em todo mundo, que é o contrário dessa dica aqui. Então essa dica é, seja alguém que é agradável, que seja positivo, alguém para cima, alguém para frente, com empatia, sorridente, não emburrado, compassivo, ou seja, que tenha compaixão pelas pessoas, que aceite e entende as dificuldades e até a ignorância da outra pessoa, se for o caso. Porque às vezes a ignorância é nossa mesmo. De alguma forma, a gente é que não conhece um assunto tão profundo quanto outra pessoa e a gente quer impor uma opinião porque sim, porque o ego está falando mais do que a compaixão, entende? Então, assim, este item seja mais humilde, né? Humilde no sentido de aceitar que você talvez não é o bonzão. Então seja agradável, agrega as pessoas, seja positivo, empático, bota o ambiente para cima, o ambiente seja bem humorado, né? Contar piada é bom pra caramba nesse sentido. Seja uma pessoa agradável. Quarta dica. Vamos lá. Seja proativo. Seja comprometido, engajado, determinado, com energia contagiante. Sabe o que é ser proativo, né? É fazer as coisas sem que precise te mandar. É que você perceba as coisas. Olha como é legal. Você está num ambiente, por exemplo, de trabalho e as pessoas que estão com você, tanto seus funcionários quanto seus pares, ou se você é essa pessoa, é aquela pessoa que é proativa, que ela faz as coisas porque ela está percebendo, ela está se antecipando. Ela percebe que é necessário e ela se move na direção de resolver um problema. Ela se antecipa. Isso é ser proativo. Quando eu falo aqui em ser comprometido e engajado, é alguém que abraça a causa, que abraça a meta, abraça a visão da empresa ou da clínica. Então, a clínica, por exemplo, ela tem uma visão a ser alcançada e alguém engajado é alguém que vai colocar suas energias, sua força, as suas ideias, o seu tempo para a clínica alcançar a sua visão. Ela vai ajudar o objetivo maior. Ela entende que ela está num contexto de uma clínica, por exemplo, como alguém contratado, um prestador de serviço, um funcionário, um colaborador em geral. Ela está lá com o objetivo de fazer a clínica alcançar a sua visão. Então, o que eu posso fazer para isso? Provavelmente, muito mais do que talvez o meu chefe está me mandando. Isso é um profissional excelente, é um profissional com P maiúsculo, é um profissional HD, como diz o Michael Oliveira, um profissional, sabe, high definition, né? É um profissional de alto nível. Eu gosto muito dessa brincadeira que o Michael Oliveira fala. Então, assim, ser um profissional com P maiúsculo é isso. É quando alguém é proativo, ele vai na direção das soluções sem que eu precise ficar demandando apenas ordens específicas. Porque tem gente que é assim, né? Fala, mas eu faço tudo o que meu chefe mandou. E esse é o problema. Ele faz apenas o que o chefe mandou. E fazer apenas o que o chefe mandou não empolga o chefe. Se você é chefe e tem funcionários assim, você sabe o que eu estou falando, né? Então a gente quer pessoas proativas na equipe. Eu tenho alguns amigos headhunters e eles me dizem que uma das características mais desejadas, quase que clamadas, né, pelas empresas, pelos donos e líderes de grandes empresas, é profissionais proativos. Olha que interessante. Então,
A gente precisa ser assim, entender o que a empresa quer num âmbito maior, né? E dar todo o nosso esforço para entregarmos o mais e mais, cada vez mais e mais disso. O quinto item, para a gente encerrar essa parte 1 aqui, né? A quinta dica, vamos lá. Entregue mais resultado do que você foi pedido para fazer, sem esperar nada em troca. Ou seja, te pediram para entregar 2, entrega 3, né? Você foi contratado para fazer, sei lá, para dar uma aula, por exemplo. Vou falar uma coisa que é muito o meu caso. Então, às vezes você vai dar aquela aula e naquela aula, além de você dar aquela aula, você presenteia todos os alunos, por exemplo, com um e-book. É uma ideia. Você foi contratado para fazer um tratamento odontológico, por exemplo, e aí você foi contratado para aquilo e fechou aquele pacote. Beleza. Aí, ao longo do tratamento, ou ao final dele, você fala, olha, mas dada a nossa relação que foi bacana, o nosso envolvimento, etc, etc, eu estou te presenteando aqui com um clareamento, com uma profilaxia, enfim, não importa. Mas essa é a ideia, acho que você entendeu, né? Você entregar para quem está te contratando, para o seu cliente, né, em geral, seja um cliente interno ou não, entregar mais do que foi pedido para fazer. Se você entende os objetivos, o item 4 que eu falei aqui, a dica 4, que é os objetivos maiores de quem está te demandando aquilo, quem está te solicitando aquilo, seja um cliente interno ou externo, se você está entendendo o que precisa ser feito, você se engaja com aquilo, a ideia aqui desse item é entrega mais então do que foi pedido para fazer. Tá? Então, isso aqui, sob o ponto de vista de prestação de serviço, de você ser contratado de um paciente, né, um cliente seu na clínica, te pedir alguma coisa, contratar com você alguma coisa e você entregar um pouquinho a mais, a cerejinha do bolo, é sensacional. Isso sempre agrada as pessoas, sempre faz com que as pessoas saiam bastante felizes ou de alguma forma, como é algo inesperado, as pessoas ficam bastante contentes com essa sua postura de entregar mais, de fazer algo mais, e você nem pediu para isso. Gera até nas pessoas uma certa sensação de reciprocidade, que eu preciso até devolver para essa pessoa. E como que ela vai devolver? Te indicando para outras pessoas. Olha aí o marketing pessoal funcionando, tá bom? Então todas essas coisas que eu estou falando aqui servem muito para ir engajando essas suas pessoas do seu relacionamento, do seu networking, e principalmente seus clientes, né, que nós estamos falando aqui, sempre no final das contas a gente está falando da relação profissional. Ou até seus contratantes, né, que é um cliente interno. Todas essas pessoas, então, de alguma forma, possam ver que você é fundamental, que você vamos chamar assim, digno de ser mencionado, indicado, projetado. Por isso é tão importante assim. Tá bom? Então é isso. Por enquanto, fica com essas 5 dicas aqui. No próximo episódio, vem mais vem mais as outras 5, tá bom? Forte abraço, sucesso, continua compartilhando, passando isso para os seus amigos. Acompanha no nosso site também, no consultorioempresa.com.br, a agenda dos próximos cursos, onde a gente vai ter cursos de vendas, né, que é o nosso curso chamado Somar, onde vai ter o curso Consultório Empresa, que é um curso de 3 dias top para a gente começar a mergulhar nesse mundo, né, da cultura empresarial para consultórios. Enfim, acompanha com a gente também no site da empresa, o site principal, que é o tomasmkt.com.br, e lá você tem bastante informação com relação a tudo isso, tá bom? Forte abraço, continua ajudando a gente nessa corrente do bem e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, empreendedor!